Eu sou o professor Renato e hoje estaremos trazendo aí para vocês um assunto de análise do discurso do capítulo 15, comunicações de terceiro tipo. O que são essas comunicações? Miguel utiliza esse conceito para explorar como os discursos se transformam e se adaptam em contextos comunicativos modernos e como essas novas formas de comunicação desafiam as tradições estabelecidas da análise do discurso. E segundo ele, um linguista teórico da análise do discurso, conversações e postagem podem ser compreendidas a partir de uma perspectiva discursiva. Miguel vê a conversação como uma forma de interação verbal que ocorre em um contexto específico, onde os participantes seguem certas normas e regras implícitas. A conversação é caracterizada pela troca de turnos entre os interlocutores, a construção conjunta de significados e a negociação contínua do sentido. Maguinot também destaca que a conversação é um espaço onde os falantes constroem identidades e posições discursivas, ou seja, se colocam em relação aos outros dentro da interação. Embora Miguel não aborde diretamente postagens, em seu trabalho podemos aplicar seus conceitos de análise do discurso para entender postagens em redes sociais, blogs, fóruns, como forma de textos produzidos em um espaço digital. Assim como na conversação, as postagens envolvem a construção de identidades discursivas, mas diferem em seu caráter assíncrono e na forma como o texto é produzido e consumido. Diante deste assunto explanado, eu vou fazer uma pergunta, que é: qual é a importância de postagens e conversação para a análise do discurso? Segundo o autor, um dos principais teóricos da análise do discurso, as postagens e as conversação são fundamentais para a análise do discurso, pois elas não apenas refletem, mas também constroem a realidade social, oferecendo um campo vasto para a investigação. Boa noite, sou a professora Jeane e vamos dar continuação no capítulo 15 da análise do discurso, com o subtítulo Novas Situações. Temos aí a primeira pergunta: como as modalidades de comunicação, como instruída e enviada durante as sessões parlamentares, podem influenciar a dinâmica tradicional dessas sessões? As novas modalidades de comunicação, como os twitters durante as sessões parlamentares, podem modificar a dinâmica tradicional a criar um espaço virtual paralelo. Esse espaço permite que os deputados compartilhem e recebam informações em tempo real, tanto com os presentes quanto com o público externo. Isso pode alterar as normas de interação do parlamento, ampliando o alcance das discussões e permitindo uma circulação de informações que ultrapassa os limites físicos do recinto. Outra questão a se pautar aqui é de que maneira a introdução do computador e da multimodalidade no ensino pode transformar a relação entre professor e aluno. A introdução do computador e da multimodalidade no ensino pode transformar essa relação entre o professor e o aluno ao mudar o papel tradicional do professor, onde ele passa a ser a fonte principal de conhecimento, um facilitador que organiza e redireciona múltiplas fontes de informações. Isso pode levar os alunos a redefinir sua interação com o conteúdo, com o professor, com seus colegas, criando uma dinâmica de aprendizagem mais autônoma e interativa. Boa noite, eu sou a professora Andressa e eu vou dar continuação ao conteúdo. Capítulo 15, análise do discurso, falando sobre o locutor problemático. O conceito de locutor problemático na análise do discurso é amplamente explorado no trabalho de autores como Dominique Manguenal, especialmente em seu livro Análise do Discurso. O termo se refere a um locutor que apresenta uma relação complexa ou assustadora com o seu próprio discurso, frequentemente desafiando convenções discursivas e sociais. Características do locutor problemático. Primeira, autenticidade e legitimidade questionáveis.
Segunda, o locutor problemático muitas vezes possui sua legitimidade ou sustentação, seja por inconsistências em sua fala, por adotar posições contrárias ou por assumir um papel que não se alinha com o esperado socialmente. Qual seria o significado do termo locutor angelical e por que ele surgiu? O que é locutor angelical? O termo locutor angelical, da análise do discurso, refere-se a um tipo de locutor que se apresenta como uma figura idealizada, isenta de falhas, imparcial e com uma moral elevada. Esse locutor é percebido como alguém que fala de uma posição de pureza, liberdade, incontestável e autoridade ética. Ele se projeta como uma voz harmoniosa e conciliadora, adotando frequentemente um discurso que evita conflitos, contradições ou qualquer traço que possa comprometer a sua imagem de perfeição. É completamente o contrário do locutor problemático. Então, eu me chamo Eduardo, professor Eduardo, e vamos às perguntas. Tá, nesse sentido a gente pensa numa pergunta, né? Como a globalização ela afeta a análise do discurso? Já que a globalização ela afeta a sociedade atual, como ela afetaria a análise do discurso? Então, a globalização ela é um processo que vai fazer com que todas as abordagens teóricas do mundo todo, no caso, eles vão meio que convergir no mesmo sentido. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que autores do mundo todo, então tipo Brasil, França, Alemanha, todos vão ter o mesmo material teórico básico. Nesse sentido, a globalização seria isso, esse processo de unificação. Então, todos, por exemplo, pegando o Maguelot como exemplo, todos podem usar o Maguelot como uma base teórica para fazer análise do discurso. E aí vem uma segunda pergunta aqui que é interessante também. Por que a análise do discurso une elementos não conectáveis? Então, existem vários elementos que parecem não ter conexão entre si, mas eles são unidos através da análise do discurso. Alguns exemplos são texto com texto, a fala e a ação também. É um exemplo bem interessante. Então, a análise do discurso ela vai fazer essa união entre vários pontos que aparentemente não tem nenhuma conexão, mas acabam tendo através da análise do discurso. E aí a gente pode até ampliar um pouco mais para a área digital, falar de texto como blog, redes sociais, qualquer tipo de texto nesse sentido ele pode ser analisado pela análise do discurso. Então é isso. Obrigado.